Olá! Hoje a gente vai dissecar um dos objetos mais fundamentais e talvez um dos mais mal compreendidos da arquitetura Cisco ACI, o External EPG, ou, para os íntimos do MU, o L13 Extense PE. Isso. E o material que a gente recebeu define como uma dupla personalidade, né? Por um lado, um firewall de zona e, por outro, um controlador de prefixo. Exato. E o nosso objetivo aqui não é só recitar a documentação, é ir fundo em como essa dualidade funciona na prática, desde o clique na interface gráfica até a instrução que é programada lá no ASIC. Certo. Seguir o caminho do pacote. Exatamente, seguir o pacote, entender como o control plane e o data plane são manipulados por aquelas pequenas checkboxes e, no fim, desmistificar porque, às vezes, a rota existe, mas o tráfego simplesmente não passa. Perfeito. A missão é essa, então, conectar a intenção lógica da configuração ao comportamento físico do hardware. O foco do nosso material são as flags de subrede, que são o coração de tudo isso. Então, vamos começar por essa definição arquitetural, essa tal dupla personalidade. Ok, vamos estabelecer a base. O material faz uma distinção bem clara. EPGs internos agrupam workloads, geralmente por VLAN, VXLAN ou porta. Certo. Já o externo EPG agrupa prefixos IPs externos. A analogia de Object Group de Firewall é um bom começo, mas... É muito mais do que isso. Essa classificação não é um simples rótulo, sabe? É uma instrução direta para o ASIC do Leaf de borda. Uma instrução? Como assim? Quando um pacote de uma fonte externa chega, a primeira coisa que o hardware precisa fazer é classificar esse pacote, decidir a que grupo ele pertence. No ACI, essa identidade é o PC Tag, o Policy Control Tag. Ah, o PC Tag. Pense nele como uma etiqueta de segurança interna, tipo um SGT que o fabrique anexa ao pacote assim que ele entra. É esse PC Tag que vai ser usado em todas as decisões de política dali para frente. Entendi. Então, peraí. Antes mesmo do lookup de roteamento, já tem um lookup de segurança? Exatamente. É aí que entra a primeira e mais importante flag, External Subnets for the External EPG, que a documentação chama de Security Scope. O escopo de segurança? Isso. Ao marcar essa flag e definir um prefixo, por exemplo, 10.0.0/8, você está literalmente programando uma regra na Policy Cam do ESC. E essa cama opera com base em Longest Prefix Match, o LPM, certo? Que faz o lookup LPM nessa tabela, encontra a correspondência com 10.0.0/8 e atribui ao pacote o PC Tag daquele externo EPG. O destino de segurança do pacote, ele é selado nesse exato montante. Isso já explica muita coisa. Essa é aquela situação clássica que deixa qualquer engenheiro de redes maluco, né? A clássica. A rota tá lá, o BGP tá estabelecido, tudo parece perfeito no control plane, mas o tráfego simplesmente não passa. Onde é que está o fantasma na máquina, no caso do ASIC? O fantasma mora no ASIC. É exatamente isso. O engenheiro olha o show IP route no VSH do supervisor, a rota está lá. Sim. Mas ele esquece que a primeira decisão sobre o pacote é de segurança, não de roteamento. Certo. Sem a flag de Security Scope para o prefixo de origem, o pacote chega, o ASIC não acha uma regra de classificação específica na Policy Cam. E aí ele recebe o PC Tag default do L3Out. Exato. E por padrão, esse PC Tag default não tem permissão para falar com ninguém. O hardware descarta o pacote por violação de política antes mesmo de consultar a tabela de roteamento. Clareou. Então, o Security Scope cuida do data plane na entrada. Mas e para o mundo exterior saber dos nossos prefixos internos? Isso nos leva para outra personalidade do objeto, o controlador de prefixos. Vamos falar da flag Export Route Control Subnet. Agora a conversa muda do ASIC para o software, né? Para o processo de roteamento rodando no supervisor do Leaf. Quando você marca a flag de export num prefixo, você está instruindo o border Leaf a injetar essa rota no processo BGP ou OSPF dele para anunciar para o vizinho. Ok, o anúncio externo. A ação de rota precisa ser conhecida por todo o Fabric. É aqui que entra o Council of Oracles Protocol, o COP.
o famoso protocolo de fofoca do ACI. Exatamente. O Border Leaf anuncia essa rota para os spines via copy. Os spines, que funcionam como uma espécie de route reflector para o control plane do Fabric, garantem que essa informação chegue em todos os outros leafs. E o objetivo é manter a consistência da Global Station Table. Perfeito. A Global Station Table, que é o banco de dados distribuído que mapeia cada endpoint, seja um MAC, um IP interno ou, neste caso, um prefixo externo ao seu TAP de egresso. Sem a flag de export, o roteador vizinho nunca aprende o caminho de volta, e os outros leafs no Fabric não saberiam para qual border leaf mandar o tráfego de retorno. Faz todo sentido. E a contrapartida? Import Route Control Subnet. Imagino que controle o que a gente aceita do mundo exterior. O documento diz que ela funciona como um whitelisting, quando usamos um Route Control Profile. É isso mesmo. Por padrão, uma seção BGP ou SPF no L3Out aceita os prefixos que aprende. Certo, o padrão é Permit All. Isso. No entanto, no momento em que você aplica um Route Control Profile, que é, na essência, um Route Map do ACI, a lógica padrão inverte para um Deny All implícito. Ah, interessante. A partir daí, a flag Import Route Control Subnet se torna o seu permite explícito dentro da política. Ela diz para o processo de roteamento: olha, para este prefixo específico que está chegando, você tem permissão para aceitar, instalar na RIB e, claro, anunciar via CUP para o resto do Fabric. E para fechar essa parte das flags, temos as do tipo shared, que são o mecanismo para vazar rotas e políticas entre VRFs. É um tópico complexo. E que exige muito cuidado. É uma operação em duas partes, que precisa de um alinhamento perfeito entre Control Plane e Data Plane. Duas partes. A primeira, Shared Route Control Subnet, é puramente Control Plane. Ela instrui o Fabric a vazar rota da RIB de uma VRF para a RIB de outra. Simples. Ok, mas só a rota não basta. Não mesmo. Para o tráfego realmente fluir, você precisa da contrapartida no Data Plane, que é a flag Shared Security Import Subnet. E o que essa segunda flag faz lá no hardware? Ela permite que a regra de zoning, ou seja, o contrato, seja aplicada corretamente através das fronteiras de VRF. Ela garante que, quando um pacote da VRF-A tenta alcançar o prefixo vazado na VRF-B, os leafs em ambas as VRFs consigam entender e aplicar a política de segurança. Sem isso, o pacote seria descartado. Seria descartado. O leaf, na VRF de destino, veria um pacote com um PIS-tag de uma VRF que ele não reconhece. E drop. A Shared Security basicamente estende o escopo do contrato para as duas VRFs. Isso nos leva a uma discussão de design. O documento defende muito o uso de múltiplos External EPGs, os chamados Shadow EPGs, em vez de ter um único EPG com a rota 0000/24. A justificativa é a granularidade. Mas como isso funciona na prática, no hardware? É uma aplicação direta da lógica de Longest Prefix Match na Policy Cam. Pura e simples. Imagina que você tem dois External EPGs. Um XEPGN com 0000 e outro XEPG Google com 888832. Certo. Quando um pacote com origem 8888 chega, o ASIC do Border Leaf consulta a Policy Cam. Ele encontra duas correspondências, mas a regra para 32 é mais específica que a para 00. Longest Prefix Match. Exato. Portanto, o pacote recebe o PSI-tag do XTPG Google. E isso permite criar políticas de segurança muito granulares. Você pode, por exemplo, permitir que seus servidores de banco de dados conversem apenas com um serviço específico na nuvem, enquanto o resto da internet fique bloqueado. Essa granularidade é poderosa. Mas eu imagino que num data center grande, com centenas de EPGs internos, precisando de acesso à internet, a lista de regras de contrato na fronteira ficaria gigantesca. Isso não sobrecarrega o hardware? A TECAN. Com certeza. Essa é a preocupação número 1 em design de ACI em larga escala. E é exatamente por isso que o VNeasy existe. Ele é a válvula de escape para essa complexidade. Certo.
Sem ele, se você tem 500 EPGs que precisam acessar o XTPG Internet, você teria que configurar 500 contratos individuais. 500 entradas na TCAN. 500 entradas de par de PC tags na TSAN de cada LIF. Com o VZN, você cria uma única regra de contrato que diz: qualquer PC tag pertencente a esta VRF, representado pelo PC tag especial do VZN, tem permissão para consumir o contrato provido pelo PC tag do STPG Internet. Entendi. Ele reduz 500 entradas de TSAN para uma. Exatamente. É uma ferramenta de otimização de recursos de hardware que é absolutamente crítica. Falando em ferramentas, o material também cita o Preferred Group como um atalho, quase um botão de pânico, para fazer as coisas funcionarem durante uma migração. Mas isso não vai contra toda a filosofia de segurança zero, trust do ACI? Parece uma falha de segurança esperando para acontecer. É exatamente isso. É uma ferramenta útil, mas extremamente perigosa. Ao colocar 2 EPGs no Preferred Group, você está essencialmente dizendo ao Fabric para desligar a fiscalização de contratos entre eles. Um Permit All. No hardware, isso programa uma regra de zoning de alta prioridade que equivale a um Permit NN entre os PC tags daqueles EPGs. É um bypass completo do modelo de segurança. Ok. Ótimo para um troubleshooting rápido ou para uma janela de migração controlada. Mas se for esquecido em produção, cria um buraco gigantesco na sua política de segurança. Ok. Vamos juntar tudo isso. O cenário mais complexo que o material aborda é o de Transit Routing. Um pacote entrando por um L3 A, vindo da WAN, e precisando sair por um L3 B em direção ao firewall. O texto diz que precisamos de um contrato entre os 2 external EPGs. Você consegue guiar a gente pelo Packet Walk detalhado nesse cenário? Com certeza, vamos seguir o pacote passo a passo. 1. O pacote entra no Ingress Border Leaf A. A primeira ação do ASIC é o lookup na Policy Key usando o IP de origem. Ele acha a regra LPM e classifica o pacote com o PC tag do STPGW1. Passo 1. Classificação. Ok. 2. Em paralelo, o ASIC faz um lookup de encaminhamento na tabela LPM para o IP de destino. A tabela informa que o destino está atrás de outro border leaf, o leaf B. E ele sabe disso por causa do copy que distribuiu essa informação. Exato. A informação está na Global Station Table do NIF A, mapeando o prefixo ao TAP do leaf B. 3. Agora vem o encapsulamento. O pacote original é envolvido por um cabeçalho VXLAN. O VNI no cabeçalho identifica a VRF. E, o mais importante, o PC tag de origem que a gente acabou de determinar é carregado num campo do cabeçalho VXLAN. Certo, a identidade de segurança viaja com o pacote. Isso. O cabeçalho IP externo vai ter como origem o TAP do leaf A e como destino o TAP do leaf B. 4. O pacote atravessa o Fabric. Os spines só olham o IP de destino externo, o TAP do leaf B. Eles não olham o conteúdo. Apenas comutação. 5. O Ingress Border Leaf B recebe o pacote. Ele vê que o TAP de destino é ele mesmo, então ele decapsula o VXLAN, agora ele tem o pacote original em mãos, mais aquela informação vital que veio junto, o PC tag de origem que ele extraiu do cabeçalho. E aqui vem a verificação final. A mágica da política distribuída. 6. O Leaf B faz a verificação de política. Ele sabe o PC tag de origem, que veio do pacote, e determina o PC tag de destino, baseado no prefixo de destino, que pertence ao STEP-G AFWF. Ele então consulta a própria Policy CAN. Existe um contrato que permite a comunicação entre o PC tag do STEP-G WAN e o PC tag do STEP-G AFWF. E o passo 7 é a decisão final. Exato. 7. Se o contrato existir e a regra permitir, o pacote passa. TTL é decrementado, MACs reescritos e ele é encaminhado para a porta do firewall. Se não houver contrato, o pacote é descartado aqui, no egresso. Fantástico! Isso conecta perfeitamente a teoria com o fluxo real de dados no hardware e nos leva diretamente ao erro mais comum que o documento aponta no final: o desalinhamento entre as flags de export e security. É o resumo de tudo que a gente discutiu. É o cenário clássico, sabe? O rito de passagem doloroso no mundo ACI. Haha. O engenheiro configura o novo prefixo,
marca Export Route Control, a rota 192.168.1.0, 24 é anunciada via BGP, o vizinho recebe, o control plane está perfeito. Tudo lindo no papel. Mas quando ele tenta um ping de uma máquina externa nesse range para um servidor interno, falha. O traceroute morre no border leaf do ACI. Ele passa horas depurando o BGP, olhando captura de pacote e no final descobre que esqueceu de marcar checkbox External Subnets for Security para 192.168.1.0, 24. É um problema de cérebro dividido, então. O cérebro do control plane no supervisor está fazendo o trabalho dele. Mas o cérebro do data plane no ASIC não foi instruído a confiar naqueles pacotes. Exatamente. O pacote chega, o ASIC não tem uma regra de classificação específica para aquela origem, atribui o PC tag default do L3Out, não há contrato para esse PC tag e o pacote é descartado. A lição fundamental é que no ASI, roteamento e segurança não são independentes. O que você anuncia no control plane. Deve ter uma política de segurança correspondente no data planer. Fica claro, então, que o External IPG não é só uma lista de IPs. É uma interface de programação direta para o hardware do Fabric. Uma forma de traduzir a intenção da política em regras de TCAN e atualizações de protocolo. Precisamente, cada checkbox, cada prefixo configurado é uma instrução que vai programar ou o supervisor ou o ASIC. Entender essa tradução de um objeto lógico para uma entrada numa tabela de hardware é a chave, não só para projetar redes ACI, mas mais importante para saber onde procurar quando as coisas dão errado. Perfeito. E para deixar uma reflexão final, à medida que o mundo se move para multi-cloud e a identidade dos workloads se torna cada vez mais efêmera e baseada em metadados, pense em labels do Kubernetes ou tags de instâncias na AWS, será que um modelo de segurança de borda estritamente baseado em prefixos IP, como o do L3X Teams-P, continuará sendo suficiente? Como a classificação de segurança no perímetro do data center precisa evoluir para acompanhar essa mudança de paradigma, onde a identidade não é mais o endereço, mas sim um conjunto de atributos?